Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13. E nós vamos ler os versículos 22 até ao versículo 30. Lucas 13, versículo 22 até ao versículo 30. E, para só contextualizar os irmãos, lembrar que Jesus tem vindo a dar aqui um discurso que está no início do capítulo 13, a falar sobre algumas perguntas que lhe vão fazendo os curiosos e aqueles que ouviam Jesus, e que têm revelado uma preocupação muito grande destas pessoas em saber como é que Deus faz em relação ao pecado e à justiça. E se recordam, nos primeiros versículos, alguns queriam saber quando as tragédias acontecem, quando as desgraças acontecem, se aquilo é um castigo de Deus, se eles eram mais pecadores que os outros. E o Senhor Jesus lembrou que não é verdade. Todos nós somos pecadores, todos merecemos o castigo, e nem todas as tragédias é castigo de Deus. Pior castigo será aquele que receberá quem não se arrepender do seu pecado. Por isso, o ensinamento que Jesus dava é: arrependei-vos. E se vocês não se arrependerem, aí sim, aí virá castigo. Agora, muitas vezes o mal surge por várias razões e surge por culpa nossa, por culpa de outros e até por culpa do diabo. Embora às vezes as pessoas comecem sempre a dizer: é o diabo, isto é coisa... Não, nem sempre. Parece que ele é culpado por tudo, mas não é verdade. Nós fazemos muita coisa, muita asneira, que depois recebemos essas mesmas consequências. Então, chega ao versículo 22 e aparece outra pergunta. E eu vou ler, diz assim: percorria as cidades e as aldeias, portanto, Lucas 13, 22. Percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, enquanto Jesus ia caminhando para Jerusalém, ele ia sempre ensinando. Como era a sua prática? E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: porfiai, ou também como algumas Bíblias traduzem, esforçai-vos, lutai, por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Jesus várias vezes ensinou esta verdade. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Mas o que é que está aqui a acontecer? Nós vemos aqui alguém que se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta. E a pergunta é de acordo com aquilo que Jesus tem estado a ensinar e que nós já percebemos nas semanas anteriores. Essa pergunta é uma questão teológica, não é? São poucos os que se salvam. Jesus podia até perguntar: mas porquê é que tu queres saber isso? Ou o que é que isso te interessa? Se são poucos ou são muitos? Agora, a resposta de Jesus vem na mesma linha daquilo que ele já tinha falado antes. A resposta de Jesus não é bem uma resposta direta à questão que lhe foi colocada. O que Jesus está aqui a dizer é: olha, foca-te em ti e não nos outros. Olha para a tua situação espiritual e esquece os outros. Em vez de ficarem a discutir quem é que se vai salvar, se é fácil, se não é, se são muitos, são poucos, faz outra pergunta. A pergunta é: será que tu és salvo? Será que tu vais ser salvo? Irmãos, não interessa quantos vão ser salvos. Interessa que tu te certifiques se tu vais ser salvo. No fundo era isto que Jesus estava a dizer àquele homem.
Hoje em dia há muitas pessoas que vêm perguntar-me e que vêm à igreja com questões sobre teologia, sobre... Eu gosto de responder sempre. Não gosto de deixar ninguém sem resposta. Mas há uns tempos atrás as pessoas chegavam aqui, Igreja Batista, eu conheço a igreja, eu vim da Igreja Batista lá, mas a vossa Igreja Batista é conservadora, é liberal, é renovada, é tradicional, e lá vinham com as discussões, hoje está mais na moda, é calvinista, é arminianista, é o quê? Essas questões não são as questões que mais interessam. Há muita gente que gosta de discutir teologia, que gosta de discutir a Bíblia, mas a pergunta aqui é: és salvo? Tens a certeza da tua salvação? Olha para ti. O que é que tu estás... como é que está a tua relação com Deus? Por isso é que Jesus respondeu dizendo: porfiai. A palavra porfiar significa quase que uma luta, não é? Uma disputa. É no sentido de empenhai-vos. Há Bíblias que traduzem por esforçai-vos. E o versículo 24, Jesus dizia: porfiai por entrar pela porta estreita. É interessante que esta palavra no grego é a palavra agonizomai, de onde vem a palavra agonizar. É uma palavra usada muito também para o desporto. Era como que alguém que lutava muito para poder chegar, como nos nossos dias, luta para conseguir os mínimos para ir aos Jogos Olímpicos, não é? Trabalha para conseguir. E Jesus está a dizer: olha, trabalhem, lutem, empenhem-se em obter vocês mesmos a certeza da vossa salvação. É poder entrar na porta que é estreita. Não é empenhar-se para entrar no reino de Deus. É empenhar-se para entrar na porta que leva ao reino dos céus, ao reino de Deus. E qual é a porta? Jesus, em João capítulo 10, versículo 9, disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Jesus não está aqui a ensinar que a salvação sou eu que a consigo pelos meus esforços, pelas minhas lutas. Eu tenho que lutar, sim, eu tenho que me empenhar em conhecer Jesus para entrar pela porta que é Jesus. E essa porta, disse Jesus, é estreita. E porquê é que é estreita? Porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O meu orgulho, a minha arrogância, aquele sentimento que muitas vezes nós temos hoje e que é cada vez mais ensinado e espalhado por aí, de que eu sou forte, eu consigo tudo, eu sou... É bom ter uma boa autoestima, mas atenção, nas verdades e na vida espiritual é bom ter humildade e reconhecer que eu não sou nada. Eu sou apenas um pecador que Deus quer salvar. E só aquele que crê em Jesus, que se humilha diante dele, que se humilha ao ponto de dizer: Senhor, eu sou um pecador e não mereço perdão. Porque há muita gente que diz assim: mas eu sou boa pessoa, eu não faço mal a ninguém, e por isso mereço ser salvo, mereço o céu. O que a Bíblia nos diz é o contrário. Tu és um pecador, pequeno ou grande, vimos isso na semana passada, na outra passagem. És um pecador e precisas de arrepender-te para ser salvo. E isso significa que a porta é estreita, porque é preciso ter humildade para reconhecer que só Jesus nos pode salvar. É preciso ter a humildade para reconhecer que a vida que nós vivemos neste mundo, muitas vezes longe de Deus, e que nos ocupa com tantas coisas, mas Deus fica sempre para o fim, é um pecado. E eu preciso de ir a Deus arrependido e dar-lhe a primazia na minha vida. Por isso Jesus dizia: se alguém ama o mundo mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, quando Jesus disse estas coisas e falava com estes homens sobre entrar, esforçarem-se por entrar pela porta estreita, Jesus também chama a atenção deles para um outro aspecto, que é o facto de eles acharem
que estão perto do reino dos céus. Porque estes eram os judeus que se achavam melhores que os outros. E ele dizia, quando o pai de família, versículo 25, se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. E então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas, e ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Estas pessoas viviam uma fé ilusória, viviam uma ilusão, em vez de uma fé bíblica e verdadeira. Eles pensavam que porque conheciam Jesus, porque conheciam a Deus, porque eram judeus e conheciam a lei, porque praticavam nos rituais, todos os rituais religiosos, pensavam que isso lhes garantia a salvação. Pensar que participar em atividades religiosas garante a salvação é um erro. Pensar que ouvir e aprender ensinamentos acerca de Jesus, que isso garante a salvação, é um erro. Pensar que vir à igreja, bater com a mão no peito, que garante a salvação, é um erro. Nós podemos conhecer teologia, podemos ser os melhores alunos da escola bíblica dominical, participar nos cultos todos, fazer cursos bíblicos variados, mas isso não garante nada, porque a salvação é oferecida por Deus pela graça. Digo-vos que não vos conheço, é o que Jesus falou aqui. E muitos virão em meu nome, disse naquele dia, Senhor, mas nós não fizemos isto, não fizemos aquilo, em teu nome, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Nós ouvimos cada dia e cada vez mais, ainda ontem voltei a ouvir outra reportagem de alguém que se diz bispo, pastor, evangélico, não sei o quê, depois faz ali uma mistura, mete o quipá dos judeus, mete a Bíblia, mistura ali uma série de coisas, no entanto, explora os outros, aluga garagens para não sei quantas pessoas, usa o nome de Deus para dizer que está a fazer o bem, quando está a fazer bem, sim, mas a ele próprio só. A mais ninguém, não é? Isso é... Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não fizemos isto, não fizemos aquilo, e o que é que o Senhor Jesus dirá? Não vos conheço, porque na sua vida há pecado, que não tem arrependimento, há maldade, há engano, vós que praticais a iniquidade. Não se pode querer seguir a Jesus e continuar nas mesmas práticas da corrupção, do engano, da mentira, do adultério, dessas coisas todas, porque isso não é seguir a Jesus. A porta é estreita, porque requer abandono da velha vida. E quando nós fomos batizados, tal como vimos aqui, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer, a minha velha vida foi sepultada, morreu. Eu ressuscitei quando somos levantados da água para uma nova vida. E se não aconteceu mesmo, nós apenas estamos a iludir-nos a nós e a sermos mentirosos. Viver a vida na porta estreita, a vida com Jesus, é viver uma vida em que nós recusamos agradar-nos a nós mesmos, agradar a este mundo, mas simplesmente e primeiramente agradar a Deus. O pecado não é apenas não fazer o que Deus disse para fazer. Pecado, nós podemos resumir em 3 palavras. Transgressão. Deus diz, não faças e nós fazemos. Omissão. Deus diz, faz e nós não fazemos. E também, como vimos há pouco em Isaías, desvio. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Há muitas pessoas que dizem, eu cá tenho a minha fé, eu vivo à minha maneira, e é o seu caminho. Mas o único caminho que conduz à vida eterna é Jesus Cristo. Não é o meu, é o dele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A arrogância impede-nos de nos humilharmos e dizermos assim, Senhor, eu preciso de Ti. E estes homens eram assim que viviam. Nós somos, nós podemos. E vão ser envergonhados. Porque o Senhor dirá, não vos conheço. É uma grande vergonha. Não sei se já vos aconteceu. Comigo já aconteceu. Tanto que eu agora já tenho mais cuidado. Dirigir-me a alguma pessoa, olá, então está tudo bem? E a pessoa olha assim, mas não estou a ver quem é. Então eu sou aquela pessoa, não estou a ver quem é. E nós ficamos ali, e agora? Como é que...
eu agora tenho mais cuidado, não é? Agora fica assim, não sei se diga se não, mas imaginem chegar à frente de Deus e Deus dizer, não sei quem és. Claro que Deus sabe quem nós somos, mas no fundo, não és meu. Não te arrependeste, não te humilhaste, não entraste pela porta estreita, não seguiste a Jesus, o meu filho, aquele que na cruz do Calvário morreu por ti. Então, é bom que nós nos possamos lembrar que só quem entra pela porta estreita, ou seja, só quem verdadeiramente segue a Jesus, pode dizer com certeza, eu estou salvo por Cristo Jesus. Então, nesta lição, neste texto, estes que vieram dizer, Senhor, são muitos poucos aqueles que se vão salvar, não? Serão muito poucos. E que Jesus olhem para vocês, foquem-se em vocês, procurai entrar pela porta estreita, deixa aos outros. Hoje as pessoas vêm com as mesmas questões. Como é que se salvam aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? E aquelas tribos que nunca vimos com... E como é que vai ser a vinda de Jesus? Ele vem no ar, já veio, vai haver uma guerra mundial? Olha, esqueçam essas questões. O mais importante é, se Jesus vier hoje, tu vais com Ele? Isso é mais importante. Tu crês nele como teu Salvador? Isso é mais importante. Por isso o meu desafio hoje que eu deixo para os irmãos é avalia a tua fé. Avalia a tua vida. Certifica-te que nasceste de novo e que já entraste na porta estreita, que é Jesus Cristo. E aí sim terás a salvação. Que o Senhor te abençoe.